Olá, irmãos. Paz do Senhor. Que bom estar aqui novamente. Eu sou o professor João Bessi e este é o nosso canal, o canal Teolotube, o canal onde colocamos reflexões acerca da palavra de Deus de uma perspectiva armínio-wesleyana e de uma forma bem simples. Eu dei aulas sobre o livro de Romanos e estou gravando essas aulas aqui no meu canal para que todo mundo possa participar dessas aulas. Já gravamos alguns vídeos, né, sobre essas aulas. Hoje iremos gravar mais um. Vamos em frente então com mais uma aula. Só peço aos irmãos que hoje tenham um pouco de persistência aí e para seguir até o final, né, que o vídeo hoje não tem jeito, será um pouco mais longo, né? Eu estou fazendo o possível para fazer vídeos curtos, mas esse de hoje, o texto, o tema, não dá para quebrar. Se quebrar, vai ficar muito estranho. Eu vou fazer ele inteiro, não o bloco todo, mas a parte, né, que eu escolhi para fazer hoje neste vídeo, ainda assim sendo um pedaço, sendo uma parte, ela vai ficar grande, vai ficar extensa, mas é um vídeo muito bom, muito esclarecedor, e eu convido a todos para assistir o vídeo completo até o final, mesmo que ele fique um pouco mais longo que os anteriores, tá? Para que vocês consigam acompanhar aí as aulas sobre Romanos. Então, como todos sabem, a gente está seguindo este esboço, ok? Foi gravado o primeiro vídeo aqui sobre a introdução, né, que é onde Paulo esclarece que ele quer falar, né, sobre o que ele quer falar, qual é o assunto dele, que é o Evangelho de Deus e o seu anseio, né, o anseio de Paulo por compartilhar esse Evangelho, tá? Aí depois, o segundo bloco, intitulado, né, a ira de Deus contra toda a humanidade. Porque para Paulo falar desse evangelho, né, que ele especifica aqui nos versos 15, 16 e 17, né, o evangelho de Deus para a salvação, então ele precisa, né, fazer com que todos entendam que todos pecaram e todos carecem dessa salvação que é oferecida através de Jesus Cristo, tá? Então Paulo vai pegar desde a raiz, desde o início, para explicar a pecaminosidade de toda a raça humana, todo mundo, sem exceção, judeus e gentios, tá bom? Isso foi capítulo 1, do verso 18 até o capítulo 3, verso 20. Nós gravamos 2 vídeos para isso daqui, né? Quem está acompanhando já percebeu isso, né? Aqui, essa introdução é a parte 1, aqui é a parte 2.1 e a parte 2.2, né? Porque foram 2 vídeos, e agora nós estamos gravando aqui o primeiro vídeo desse terceiro bloco, que após Paulo dizer o que ele quer falar aqui neste livro, neste texto como um todo, né, de Romanos, né, que é sobre o evangelho de salvação. Ele iniciar falando dos pecados da raça humana e como isso entristece Deus, né, a ponto de ele tratar isso como a ira de Deus contra toda a humanidade, né, contra os pecados que são gerados por essa humanidade pecaminosa. Ao demonstrar isso, ao falar isso, de colocar todo mundo no mesmo patamar, todo mundo é pecador, todo mundo necessita dessa salvação, necessita da fé em Jesus Cristo para ter o seu caminho de volta a Deus aberto, né? Aí Paulo vai falar da graça de Deus no Evangelho. Primeiro ele fala, né, sobre o pecado, que todo mundo está distante de Deus por causa desse pecado, e aí ele vai falar sobre a graça de Deus no Evangelho. E esse é o bloco mais longo, né? Vai do capítulo 3, do verso 21 até o capítulo 8, verso 39. Então é muito longo isso daqui, né? A gente vai ter que gravar uns 4, talvez 5 vídeos para falar disso. E o primeiro vídeo é esse de hoje, que são 4 subitens, tá? Dentro desse aqui, a graça de Deus no Evangelho
a graça de Deus no Evangelho, tá? Que vai de 3:21 até o 8:39. Então tem o primeiro item, que é a revelação da justiça de Deus, que vai do capítulo 3, verso 21 até o capítulo 4, verso 25. O segundo item, que vai falar do o povo de Deus unido em Cristo, capítulo 5, verso 1 até o capítulo 6, verso 23. Depois o terceiro item, a lei de Deus e o discipulado cristão, capítulo 7, do verso 1 até o verso 25. E por último, dentro desse trecho aqui, né, o Espírito de Deus nos filhos de Deus, capítulo 8, do verso 1 até o verso 39, ok? Hoje, neste vídeo, nós vamos falar deste item aqui, ó, deste primeiro item, a revelação da justiça de Deus, capítulo 3, do verso 21 até o capítulo 4, verso 25. Tá? Eu vou tentar não correr muito, mas eu também não posso ficar muito devagar, dando muitas explicações, abrindo muito as explicações, porque senão aí o vídeo vai ficar muito longo. Tá? O PDF do vídeo está lá na descrição, né? É só vocês, o PDF completo de todo o estudo sobre o livro de Romanos, está lá na descrição dos vídeos, tá? Quem quiser pode baixar, não tem problema nenhum. Tá aberto, tá liberado, vocês podem baixar, tá bom? Então eu vou fazer a leitura primeiro dele e depois a gente entra nos comentários. E explicando, né, falando, sempre é bom explicar isso, eu falo em todos os vídeos, vou falar nesse também. A gente está trabalhando essas aulas em Romanos de uma perspectiva exegética, tá? Em forma de comentários exegéticos, não em forma de pregação ou de devocional, né? É uma perspectiva exegética, a gente lê o texto e tentar interpretar o texto, ok? Tá bom? Eu vou estar usando a ARA, né? Almeida, Revista Atualizada, a segunda edição dela, para fazer a leitura do texto, ok? Então vamos lá, vamos fazer a leitura. Capítulo 3, verso 21 até o 4, 25. A justificação pela fé em Jesus Cristo. Esse é o subtítulo da minha Bíblia, tá bom? Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Porque lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. E, porventura, Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e, mediante a fé, o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar. Porém, não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isto lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça.
E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado, o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos, ou também sobre os incircuncisos, visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão, como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois, se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Amém? Glória a Deus. Vamos lá aos nossos comentários sobre este texto, né? A revelação da justiça de Deus. Capítulo 3 de Romanos, verso 21 até o capítulo 4, 25. Todos os seres humanos, de todas as raças e classes sociais, de todos os credos e culturas, tanto judeus como gentios, imorais e moralistas, religiosos e ateus, todos, e quando se diz todos, são todos, sem exceção, são pecadores, culpados, indesculpáveis e sem defesa diante de Deus. A gente precisa entender isso de saída, tá? Todos, 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 independente, tá? Independente de raça, cor, credo, seja gentil, seja judeu, todos pecaram e todos não têm desculpas diante de Deus. Eis o quadro terrível e desolador com que Paulo descreve a situação da raça humana em Romanos capítulo 1, do verso 18 até o capítulo 3, verso 20,
que, como eu disse no início desse vídeo, são os 2 vídeos anteriores a este. A gente fala disso, dessa pecaminosidade da raça humana, tá? Então, após Paulo falar isso, descrever esse quadro, e ele faz isso de uma forma que não deixa, sabe, nenhum raiozinho de luz, nenhuma fagulha de esperança. Ele não deixa a mínima perspectiva de socorro. Você fica assustado, irmão, mas às vezes a gente precisa fazer isso para que se entenda como era grave, né, a situação da raça humana, distante, longe de Deus. Mas agora, olha aqui, isso aqui, esse bloco, esses vídeos, esse primeiro vídeo e mais 3 ou 4 que iremos gravar, nós vamos falar sobre a graça de Deus no Evangelho. Então, Paulo, após, né, descrever essa pecaminosidade da raça humana, ele inicia este bloco, ele inicia o verso 21, capítulo 3, verso 21, ele inicia dessa forma. Mas agora, não foi isso que nós lemos? Ó? Vamos voltar aqui, deixa eu ler de novo. Capítulo 3 de Romanos, verso 21. Mas agora, sem lei. Então, olha lá, mas agora, esse mas agora, Paulo interrompe de súbito. Por quê? Porque ele vinha falando da pecaminosidade da raça humana. Aí, a hora que ele falou tudo, ele descreveu todo o quadro, aí a gente imagina, né, lendo o texto, a gente imagina Paulo dá aquela parada, aquela respirada, né, enche o peito e fala, mas agora o próprio Deus interveio. O agora parece ser uma referência marcada por 3 dimensões. Uma lógica, que seria a elaboração do argumento, né? Uma cronológica, que é o momento presente, e outra escatológica, quer dizer, escatologia, né? Futuro. Chegou um novo tempo. Depois da longa e escura noite, raiou o sol. Amanhece um novo dia e o mundo é inundado de luz. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei. Aleluia, glória a Deus. Verso 21, a primeira parte do verso. É isso que Paulo começa desse jeito. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, sem lei, que é o que ele escreve, né? Verso 21, a primeira parte do versículo. Isso é uma revelação totalmente nova, centralizada em Cristo e na sua cruz. Se bem, né, que da cruz de Cristo, testemunham a lei e os profetas. Está lá na segunda parte do verso 21. Em previsões e prefigurações parciais. E assim, Paulo contrasta a injustiça de uns e a autojustificação de outros com a justiça de Deus. E aí ele começa a mostrar, né, o porquê que eles estão em pecados, né? A justiça deles ou a autojustificação deles não bate, não se encaixa na justiça de Deus. Em contraposição à ira de Deus, que foi o que nós falamos nos 2 vídeos anteriores, quem pratica o mal, capítulo 1, verso 18, capítulo 2, verso 5, capítulo 3, verso 5, ele anuncia a graça de Deus. Quer dizer, em contrapartida a ira de Deus, está mais específica nesses versos, né? Capítulo 1, verso 18, capítulo 2, verso 5 e capítulo 3, verso 5, Paulo, em contrapartida, né, a isso, em contraste a isso, ele anuncia a graça de Deus. Olha, vocês são pecados, a raça humana é pecadora, mas aí ele anuncia a graça salvadora de Deus, que envolve pecadores que creem. Não é que envolve os pecadores, simplesmente. Que envolve os pecadores que creem. Creem em quem? Em Jesus Cristo, na obra de Jesus Cristo na cruz. Diante do julgamento, apresenta-nos a justificação. Glória a Deus. Paulo começa retratando a revelação da justiça de Deus na cruz de Cristo e lançando os alicerces para o evangelho da justificação. Capítulo 3, verso 21 até o 26. Em seguida, defende o seu evangelho
contra as críticas dos judeus, capítulo 3, do verso 27 até o 31. E, finalmente, ilustra-o através da vida de Abraão, que foi ele mesmo, Abraão, justificado pela fé. Nós vimos isso no texto que acabamos de ler. Tornando-se assim o pai espiritual de todos os que creem, que vai do capítulo 4, do verso 21 até o verso 25. A revelação da justiça de Deus. E aí, para falar tudo isso, para explicar tudo isso, aquele esboço que nós estamos seguindo, que é o esboço que o John Stott fez no seu comentário ao livro de Romanos, essa parte aqui, a revelação da justiça de Deus, ele divide em três subitens, né? Quer dizer, o subitem do subitem, que a revelação da justiça de Deus é um subitem do bloco A Graça de Deus no Evangelho, tá? Nós estamos falando da revelação da justiça de Deus. E aí, para falar dessa revelação da justiça de Deus, até aqui eu fiz um apanhado geral, né? Agora a gente vai separar aí, né, criar mais subitens para poder explicar isso mais detalhadamente, tá bom? Então, são três subitens. O primeiro é a justiça de Deus se revela na cruz de Cristo. O segundo é a justiça de Deus é defendida das críticas. E, por último, a justiça de Deus é ilustrada em Abraão. Então, vamos ao primeiro. A justiça de Deus, né, se revela na cruz de Cristo. Capítulo 3, verso 21 até o 26. Estudiosos entendem que, se dividirmos a carta aos Romanos em bloco, este parágrafo, capítulo 3, verso 21 até o 26, seria o centro e o cerne do principal bloco, que é o que fala sobre o Evangelho da Salvação. O Dr. Leon Morris, é um estudioso da Palavra de Deus, né? Escreveu Teologia do Novo Testamento, escreveu Teologia Sistemática, diz que este parágrafo é possivelmente o mais importante que jamais se escreveu. O termo justiça de Deus indica que essa justiça provém de Deus e que Deus fez todo o necessário para tornar o pecador justo. Entregou seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para morrer pelos pecados de toda a humanidade. No verso 22, Paulo fala desse evangelho e acrescenta mais duas verdades a seu respeito. A primeira é que ela vem mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Além disso, ela é oferecida para todos porque todos têm necessidade dela. A segunda é que agora uma justiça que provém de Deus é identificada com a justificação, sendo justificados gratuitamente por sua graça. A primeira parte do verso 24. Trata-se de sua justificação justa do injusto, a maneira justa como ele, Deus, justifica o injusto. A gente vai aprofundar um pouquinho nisso aqui. Justificação é um termo legal e o contrário de justificação é condenação, claro. Os dois são pronunciamentos de um juiz e Deus é o supremo juiz. Dentro do contexto cristão, eles são os vereditos escatológicos alternativos que Deus, como juiz, poderá anunciar no dia do juízo. Alguns estudiosos sustentam que justificação e perdão são sinônimos, mas isso com certeza não pode ser verdade. Justificação e perdão não podem ser sinônimos. Vamos ver isso? A voz que anuncia perdão dirá: pode vir, você está livre da pena que o seu pecado merece. Isso é perdão. É a voz de quem perdoou, porque você foi perdoado. Mas o veredito, que significa aceitação, ou seja, justificação, dirá: pode vir, você é bem-vindo para desfrutar todo o meu amor e a minha presença. É diferente isso. Onde que está a lembrança do pecado aí? Não existe. Hodge, um erudito também, escritor de uma teologia sistemática muito famosa, Charles Hodge, esclarece com mais profundidade essa diferença ao elaborar a antítese entre condenação e justificação. Hodge diz o seguinte: condenar não é meramente punir,
mas sim declarar o acusado culpado ou digno de castigo. Isso é condenar. Condenou. Você declarou que ele é culpado e é digno de castigo. E justificação não é meramente liberar deste castigo, mas declarar que o castigo não pode ser aplicado com justiça. Perdão e justificação são, portanto, essencialmente distintos. O primeiro, perdão, é absolvição do castigo. O outro, a justificação, é uma declaração de que não existe base para a aplicação do castigo. Por que não existe base? Porque não existe mais o motivo, né? Ele foi justificado. O motivo, o pecado foi apagado. Não existe mais. Essa é a diferença entre perdão e justificação. Perdão, a foto, né, do pecado está lá. Ele foi perdoado. Mas sabe-se, porque o próprio perdão enseja isso, né? Perdão. Por que perdão? Porque errou, pecou, errou, mas foi perdoado. Mas está lá o erro. O perdão faz buscar o erro pelo qual ele foi perdoado. Justificação não. Justificação é a declaração que não há base legal para aplicar o castigo. Por que não há base legal para aplicar o castigo? Porque não existe mais o erro. O erro foi apagado. Isso é justificação. E Deus, e aqui nós estamos trabalhando a ideia, né, de que Deus justificou os pecadores que creram em Jesus Cristo. Antes da gente seguir, eu queria fazer algumas observações aqui. Um dos livros que eu usei neste trabalho é de uma série expositiva, né? Comentários expositivos dos livros bíblicos, né? Então, numa dessas séries, o comentário a Romanos, né, o autor fala o seguinte: a ideia central desses versículos de 21 a 26, Paulo antecipa a famosa pergunta de Martinho Lutero: como posso eu, pecador, estar na presença de um Deus santo? Né? Quem estudou aí a vida do Martinho Lutero sabe que ele lutava com isso constantemente, né? Até que ele encontrou o texto lá, Romanos 1,17, né? O apóstolo responde que, na cruz de Jesus Cristo, a justiça julgadora de Deus, que é a sua santidade, é reconciliada com sua justiça redentora, que é a sua misericórdia, de modo que Deus é, ao mesmo tempo, justo e justificador daquele que crê em Jesus. Nós lemos isso lá no texto, a hora que a gente estava lendo o texto. Lembram-se? Vamos lá. Romanos, capítulo 1, versos 17 e 18, apontou dois aspectos da justiça divina: a justiça redentora e a justiça julgadora. Paulo tratou desta última, a julgadora, em Romanos capítulo 1, do verso 19 até o capítulo 3, verso 20. De novo, os dois vídeos anteriores a este e que falam da pecaminosidade da raça humana. Então, ali, Paulo está tratando dessa justiça julgadora, tá? E mostrou que até mesmo a tentativa, olha só, de obedecer à lei provoca a ira divina e o exílio espiritual. Como você tenta fazer a vontade de Deus, tentando obedecer à lei, até isso provoca a ira de Deus. E Paulo explica isso. Romanos aqui a gente vai entender isso, tá bom? Agora, Paulo pretende mostrar que a justiça redentora de Deus se manifestou na morte de Jesus e deve ser recebida somente pela fé. Na cruz, a justiça julgadora, Romanos 3, versos 25 e 26, e a justiça redentora, Romanos 3, verso 21, 22, 23 e 24, de Deus, foram reconciliadas. Paulo se vale de uma série de contrastes, nós falamos desses contrastes agora há pouco, entre a justiça redentora e a justiça julgadora de Deus.
Ele usa esses contrastes, né, para explicar melhor isso. A gente vai só montar aqui mentalmente um quadrinho, né, com a justiça julgadora e a justiça redentora, para você entender isso. A justiça julgadora diz respeito, né, à antiga aliança, que está lá em Romanos capítulo 3, verso 21. E ela tem, essa justiça julgadora, a antiga aliança, ela tem a lei como estipulação. Você vai ver isso no verso 21, tá? Enquanto que a justiça redentora, no capítulo 3, verso 21 e 22, que é a nova aliança, que também fala dela no verso 21, ela tem a fé como estipulação. Quer dizer, a julgadora, tem a lei como estipulação e a redentora tem a fé como estipulação. Para o Israel incrédulo, né, que praticava o sistema sacrificial veterotestamentário, ela é obsoleta e ineficaz, ela não serve, ela não conduz ninguém à salvação. Esse sistema, ele fez parte do plano de Deus para a salvação do homem, mas, né, ele não é mais eficaz para essas outras coisas. Ele foi eficaz durante um período e para uma determinada situação, tá? Enquanto que o sacrifício na justiça redentora, o sacrifício de Cristo é permanente e eficaz. Capítulo 3, versos 25 e 26. Tá? Vamos lá. Cadê? A lei e os profetas, conforme capítulo 3, verso 21, era uma forma característica de se referir à divisão do Antigo Testamento em duas partes, adotada pelo judaísmo do Segundo Templo, tá? Quando não se estava fazendo referência à sua divisão em três partes, que é a lei, os profetas e os escritos, tá? Vamos ver algumas considerações, né, interpretativas para esses versos. Capítulo 3, verso 21. Mas agora a justiça de Deus se manifestou sem a lei. Mas agora marca a mudança escatológica entre a era presente e a era vindoura, entre a antiga aliança e a nova aliança, entre a antiga era de domínio do pecado e a nova era de salvação em Cristo, que teve início na cruz, conforme Efésios 2:13 e Colossenses 1:22. Tá? A gente já falou disso, né? Os dois vídeos anteriores, Paulo fala dessa era em que o pecado dominou e agora a era que teve início na cruz, né? Que é uma nova era, é uma outra era, né? Justiça de Deus, ainda no verso 21, é a expressão teológica central desse bloco, né? Do verso 21 até o 26. O substantivo justiça, e aí a gente vai, se a gente for fazer uma análise muito detalhada, e não cabe isso aqui, a gente vai buscar as conjugações do verbo no grego, né? Então não vamos entrar nesses pormenores, senão vai demorar muito, tá? Mas o substantivo justiça ocorre 4 vezes, no verso 21, 22, 25 e 26. O verbo justificar ocorre 2 vezes, no verso 24 e no 26. E o adjetivo justo, uma vez, no verso 26. Como mencionamos anteriormente, há dois aspectos da justiça divina nesses versículos: a justiça redentora, do 21 ao 24, e a justiça julgadora, no verso 25 e no verso 26, de Deus. No versículo 21, temos o primeiro contraste entre a justiça julgadora e a justiça redentora de Deus. A antiga aliança pertence à primeira, à julgadora, enquanto a nova aliança pertence à última. Contudo, a declaração de Paulo de que, com efeito, a justiça redentora de Deus também foi atestada no Antigo Testamento é uma advertência
contra a ideia equivocada adotada posteriormente por um herético aí, conhecido por Marcião. Sei que alguns aí vão se recordar desse nome. A ideia equivocada de que no Antigo Testamento somente a ira de Deus se manifestou e no Novo Testamento somente o seu amor, o amor de Deus foi manifesto. Com referência à justiça de Deus, sem a Torá, da qual a lei e os profetas dão testemunho, a gente vai ver mais para frente, né, no verso 27 até o 31, tá bom? A justiça de Deus, por meio da fé em Jesus, para todos os que creem, pois não há distinção. O primeiro dos dois contrastes que Paulo menciona é que, enquanto a estipulação da antiga aliança era a lei de Moisés, capítulo 3, verso 21, a estipulação da nova aliança é a fé em Jesus Cristo, capítulo 3, verso 22. O segundo contraste é que a antiga aliança dizia respeito somente aos judeus, mas a nova aliança inclui os gentios, capítulo 3, verso 23 e 24. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Dois aspectos da teologia de Paulo acerca de Adão vêm à tona aqui. Primeiro, de novo, né, eu não vou ficar entrando nos detalhes dos tempos verbais no grego, porque senão a gente vai perder muito tempo. Primeiro, o tempo do verbo pecaram, tá? Se refere, sem dúvida, à queda de Adão e Eva no Jardim do Éden, conforme Romanos, capítulo 5, verso 12 até o 21. A gente ainda vai chegar lá. Assim, de algum modo misterioso, toda a humanidade sofreu o impacto do pecado de Adão. Segundo, a referência de Paulo a toda a humanidade ter caído, de novo, né, não vamos entrar no detalhe do tempo verbal, explicar isso, né, ele escreve lá, estão destituídos, só para explicar uma coisinha que isso aqui não tem jeito, a gente vai ter que explicar. Está no presente gnômico, tá? O que é presente gnômico? Presente gnômico quer dizer que é permanente. Não é só presente, tá? É presente permanentemente, ok? A fim de expressar algo que está constantemente acontecendo. Provavelmente seja uma alusão à perda da glória divina que o primeiro casal, Adão e Eva, sofreu quando pecou no paraíso. Como eu disse a vocês, né, esse estudo, esse trabalho em Romanos, eu estou fazendo ele estou fazendo não, né, porque não é só esse trabalho, né, tudo que eu faço é de uma perspectiva armínio-wesleyana, ok? Vamos ver, eu tenho aqui uma Bíblia de estudo com comentários do próprio John Wesley. Vamos ver o que ele fala a respeito disso. Primeiro vamos ler o versículo 21, né? Que é onde começa toda essa... tudo isso que a gente está falando aqui é nesse trecho, de 21 a 26. E o verso 21 diz o seguinte: mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. O que John Wesley fala a respeito deste versículo? Mas agora, a justiça de Deus, isto é, a maneira de Deus de tornar justo, a maneira de se tornar justo que Deus estabeleceu, tá? Sem lei, sem aquela obediência prévia que a lei requer, sem referência à lei ou dependência dela, né? Se manifestou no Evangelho, testemunhada pela lei e pelos profetas, por todas as promessas do Antigo Testamento. Quer dizer, se manifestou uma
uma justificação, se manifestou algo novo, que é a justiça de Deus, mas que ela já, o Antigo Testamento, a lei e os profetas davam testemunho dela. Tá? Isso é muito importante a gente saber. E só para a gente entender isto, vamos ver Efésios capítulo 2, verso 13, sobre este assunto. Mas agora sem lei a justiça de Deus se manifestou. Tá? Efésios 2, 13. Olha o que diz. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Oh, glória! E olha o que John Wesley fala a respeito deste versículo, 2,13. Com referência ao longe, né? Vocês que estavam longe. Ele fala de Deus e de seu povo. Quer dizer, longe aqui diz respeito a estar longe de Deus e longe do povo de Deus, aquele povo que creu em Jesus Cristo, tá? E aproximados, né? Porque o texto diz, foram aproximados pelo sangue de Jesus Cristo. Ele escreve, intimamente unidos a ambos, Jesus Cristo e a Deus, tá? O outro verso que a gente vai ver é Colossenses, capítulo 1, verso 22. Tá? Diz o seguinte: agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Então, esta é a maneira de Deus de tornar injusto, né, o homem pecador, torná-lo justo através da cruz de Cristo. Cristo, na cruz do Calvário, eliminou, né, esse pecado, né, esse erro de quem creu no sacrifício dele. Então, por isso, justificados. Aquele que crê é justificado por Deus. E não existe mais o registro do erro, dos pecados. Ok? Feito essa parte aqui, né, com os comentários de John Wesley, sigamos então em frente com os nossos comentários. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. No verso 24, somos informados que a fonte de nossa justificação é a graça de Deus. Nós somos justificados gratuitamente por sua graça. Verso 24. Uma verdade fundamental no evangelho da salvação consiste em que a iniciativa da salvação deve-se do início ao fim a Deus, o Pai. Nós, com toda certeza, não tomamos a iniciativa, pois éramos pecadores, culpados e condenados, sem saída nem esperança. Vocês viram lá os 2 vídeos anteriores, né? A nossa culpabilidade. Não deixa dúvidas sobre isso. Então, nós de forma alguma tomaríamos essa iniciativa ou poderíamos tomar essa iniciativa. Essa iniciativa foi de Deus, o Pai. Tampouco foi de Jesus Cristo a iniciativa. Não se assustem, calma. No sentido de fazer algo que o Pai relutava ou não estava disposto a fazer. Quer dizer, não foi Jesus Cristo, o Filho, que tomou essa iniciativa. Tá? No sentido de que ele fez isso porque o Pai não queria fazer. Estava relutante em fazer ou não queria fazer. Não. Não há dúvida de que Cristo veio por sua própria vontade e se entregou gratuitamente. Mesmo assim, ele o fez em submissão à iniciativa do Pai.
Aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Uma pergunta que aparece com força: qual a base de nossa justificação? E é uma pergunta espinhosa. Se Deus justifica gratuitamente os pecadores por sua graça, por que ele faz isso? Baseado em quê? Como é que esse Deus justo pode declarar justo o injusto, sem comprometer a sua própria justiça, nem condescender com a injustiça deste? Essa é a pergunta que não quer calar. A resposta de Deus é óbvia. A cruz. Essa é a resposta. A cruz nos traz redenção, mas Jesus Cristo nos redimiu. Capítulo 3, verso 24, a primeira parte do verso 24, nos comprou e libertou-nos do cativeiro, derramando como preço pelo resgate o seu próprio sangue. Ele mesmo dissera que o propósito da sua vinda era para dar a sua vida em resgate por muitos. E agora, em consequência de sua aquisição, ou salvamento por resgate, nós pertencemos a ele. A cruz nos traz propiciação. Deus o apresentou como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue. Capítulo 3, verso 25, a primeira parte do verso. E Deus fez isto para demonstrar sua justiça. Capítulo 3, verso 25, a segunda parte do verso. Já falamos sobre a fonte de nossa justificação, a graça, que foi a graça de Deus, né? Por isso nós fomos justificados. Deus, tremendamente gracioso, enviou seu Filho unigênito para morrer na cruz do Calvário, para abrir uma porta para que aquele que crer seja reconciliado. Já falamos sobre a base de nossa justificação, que é a cruz de Cristo. Falamos também sobre redenção e propiciação. Agora falaremos sobre o meio de justificação, a fé. Temos que ter fé. Por 3 vezes neste parágrafo, Paulo ressalta a necessidade da fé. Mediante a fé em Jesus Cristo para os que creem, verso 22. Mediante a fé pelo seu sangue, verso 25. E Deus é justificador daquele que tem fé em Jesus, verso 26. De fato, a justificação é pela fé somente. Sola fide, um dos pilares da reforma, um dos grandes slogans da reforma. É verdade que o original grego não traz a palavra somente, no verso 28. O homem é justificado pela fé. Não tem o somente aí antes da fé. Isso foi um acréscimo de Lutero. E por isso a Igreja Católica Romana o acusa de perverter os textos da Sagrada Escritura. Mas Lutero só estava seguindo Orígenes e outros pais da Igreja. O mesmo se passou com John Wesley, que escreveu que confiava em Cristo, somente em Cristo, para a salvação. A justificação é somente pela fé, Martinho Lutero, somente em Cristo, John Wesley, e somente através da fé. No primeiro bloco, quando eu faço a apresentação, a introdução e chego, né, na finalização do vídeo, nos versos 15, 16 e 17, onde Paulo identifica o tema da sua carta, né, o tema central, né, eu falo de um slide, né, que está aí no PDF, né? Vocês vão ver aí, se vocês olharem o PDF, será o slide 9, tá? Lá é citado que a BKJ, né, a Bíblia King James, né, fala de 3 passagens bíblicas que contêm a teologia mais importante do Novo Pacto. Esta, capítulo 3, verso 21 até o 26, é uma delas.
A terceira citada lá, olha só, 3 passagens bíblicas que contêm a teologia mais importante do novo pacto. E esse trecho, capítulo 3, verso 21 até o 26, é uma delas, a terceira citada lá. E essa passagem fala de justificação, redenção e propiciação. Amém? A justiça de Deus, né, é defendida das críticas. Romanos capítulo 3, do verso 27 até o verso 31. Em Romanos 3, de 1 a 8, Paulo formula perguntas retóricas que tinham a ver com sua acusação de que todo ser humano está sujeito ao julgamento de Deus e que os judeus não estão protegidos do juízo. Agora, ele antecipa um novo confronto com os judeus e assim lança outra série de perguntas, também retóricas, né, só que desta vez relacionadas não ao julgamento, mas à justificação, e em particular, a justificação somente pela fé. Primeira pergunta que Paulo faz. E aí, né, todos sabem, perguntas retóricas, quer dizer, é aquela que quem faz, ele não espera uma resposta. Ele faz a pergunta, ele formula a pergunta porque ele quer dar a resposta. Tá? Então, Paulo faz muito isso no livro de Romanos. A primeira pergunta, onde está, então, o motivo de vanglória? Capítulo 3, verso 27 e 28. Ao entendermos que a religião da Palestina do primeiro século não era uma religião de justificação pelas obras, nos parece necessário reinterpretar a rejeição de Paulo em relação à vanglória. Se o judaísmo não era um sistema de méritos, então não pode ser esse tipo de vanglória que Paulo tem em mente. Pelo contrário, deve ser uma arrogância autoconfiante proveniente do sentimento de superioridade nacional e cultural e religiosa dos judeus, que isso eles tinham. E estes alimentavam, de fato, um profundo orgulho de sua condição privilegiada de povo escolhido de Deus. Achavam que eram os favoritos protegidos do céu. Por isso, Paulo refere-se a eles como um povo que se apoia no fato de possuir a lei, se orgulha do seu relacionamento com Deus, capítulo 2, verso 17 e 23. Nos dois casos, né, o verbo é kaukaumai, vangloriar-se. Acontece que a vanglória não é uma prerrogativa dos judeus. Os gentios também eram insolentes, arrogantes e presunçosos. Capítulo 1, verso 30. É só voltar lá no, no, no segundo vídeo. O vídeo parte 2.1. Vocês vão ver isso. Na verdade, todos os seres humanos são presunçosos inveterados. A presunção é a linguagem do nosso egocentrismo caído. Mas para aqueles que foram justificados pela fé, a vanglória é completamente excluída. Isto se baseia não no princípio da obediência à lei, o que daria lugar à vanglória, mas sim no princípio da fé, capítulo 3, verso 27, que atribui a salvação inteiramente a Cristo. E, dessa maneira, elimina qualquer possibilidade de vanglória, pois, como cristãos, temos plena convicção de que o pecador é justificado pela fé, ou melhor, somente pela fé, independente da obediência à lei. Capítulo 3, verso 28. A salvação é não por obras, para que ninguém se glorie, mas somente pela fé em Cristo. E por essa razão que só podemos nos gloriar nele e não em nós mesmos. Essa é a diferença entre o cristão e o judeu. A vanglória do judeu se baseava nele
em ele achar que ele era a última bolacha do pacote, o escolhido de Deus, o povo que recebeu a lei, o povo que, por causa disso, desse privilégio todo, ele tinha essa primazia. E aí, lá nos 2 vídeos anteriores, no bloco da pecaminosidade, né, Paulo destrói isso e coloca todo mundo no mesmo barco. Todo mundo pecou. Todo mundo carece da justiça de Deus, né, da justificação de Deus. Tá? Segunda pergunta: Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Capítulo 3, verso 29 e 30. O povo judeu era extremamente consciente da sua relação especial de aliança com Deus, na qual os gentios não tinham parte. Foi aos judeus que Deus confiou a sua revelação especial, capítulo 3, verso 2. Deles também, como Paulo mais tarde relatará, é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Isso sem mencionar os patriarcas e a linhagem humana de Cristo. Capítulo 9, verso 4 e seguintes. O que os judeus haviam esquecido, entretanto, é que os seus privilégios não visavam a exclusão dos gentios, mas sim a inclusão definitiva destes. Quando, através da posteridade de Abraão, todos os povos da terra seriam abençoados. Essa aliança com Abraão foi cumprida em Cristo. Cristo, é a semente de Abraão e, através dele, Cristo, a bênção da salvação estende-se agora a todo o que crê, sem exceção ou distinção. Se o evangelho da justificação, somente pela fé, exclui qualquer vanglória, ele exclui também qualquer elitismo e discriminação. Deus não é Deus apenas dos judeus. Ele é também o Deus dos gentios. Capítulo 3, verso 29. Visto que existe um só Deus, é a verdade do monoteísmo que nos une, que tem um só caminho de salvação. Ele, pela fé, justificará os circuncisos judeus e os incircuncisos gentios. Capítulo 3, verso 30. Essa verdade idêntica aplica-se a todas as outras distinções, quer de raça, nacionalidade, classe, sexo ou idade. Não que todas essas distinções deixem realmente de existir, tá? Vamos deixar isso bem claro. Afinal de contas, homens continuam sendo homens e mulheres continuam sendo mulheres. Os judeus ainda são circuncisos e os gentios incircuncisos. A nossa pigmentação de pele não muda, e a nossa carteira de identidade continua sendo a mesma. Mas esse tipo de distinção não é o que interessa de fato. Aos pés da cruz de Cristo e pela fé nele, todos nós estamos no mesmo nível. Somos irmãos e irmãs em Cristo. Glória a Deus. Aleluia. A mensagem simples. A mensagem é simples. Todos os que creem em Jesus, eu já repeti isso aqui algumas vezes, pertencem à mesma família e deveriam comer da mesma mesa. É nisso que consiste a doutrina da justificação. Terceira pergunta: anulamos então a lei pela fé? Capítulo 3, verso 31. A lei era a posse mais preciosa que os judeus tinham. A expressão a lei, Torá, era geralmente uma referência à legislação mosaica, isto é, o Pentateuco. Às vezes, entretanto, pelo fato de a palavra Torá
ser derivada do verbo instruir, eles ampliavam o seu significado para, com isso, abranger todas as escrituras do Antigo Testamento, concebidas como escrituras divinas. Mas então, como eles iriam reagir à teimosa insistência de Paulo em dizer que a justificação é somente pela fé e que as obras da lei nunca poderiam constituir-se em uma base satisfatória para a aceitação de Deus? Viram que Paulo cutucou os judeus aí? A gente ia dizer, né, o ditado é cutucou a onça com vara curta, né? Mas Paulo cutucou os judeus com uma vara bem comprida, né? Ele sabia o que ele estava falando. Parecia que Paulo estava colocando lei e fé em oposição uma à outra, a fim de exaltar a fé em detrimento da lei. Ou quem sabe até para anular a lei. Paulo nega essa conclusão. De fato, ele afirma o contrário. Anulamos então a lei pela fé? Ele responde: de modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei. Verso 31. O que ele quer dizer? A nossa resposta vai depender da conotação que ele está dando à lei, neste contexto. Se ele está se referindo ao Antigo Testamento em geral, então o seu evangelho de justificação pela fé seria um suporte e não uma mina destruidora. E seria uma demonstração de que o próprio Antigo Testamento já ensinava a verdade da justificação pela fé, conforme capítulo 3, verso 21. Se essa interpretação está correta, o verso 31 pode ser uma transição para Romanos 4, no qual o apóstolo argumenta que tanto Abraão como Davi foram, na verdade, justificados pela fé. Se, por outro lado, vejo que a gente está fazendo as considerações, de forma que não sobra espaço para se crer de outra forma. Tá? Se, por outro lado, Paulo está usando a lei no seu sentido mais restrito da lei mosaica, então a sua afirmativa de que a fé confirma e não anula a lei pode ser entendida de duas maneiras. Em primeiro lugar, a fé confirma a lei ao conferir-lhe o devido lugar no propósito de Deus. No seu plano de salvação, a função da lei é expor e condenar o pecado, mantendo assim o pecador trancafiado em sua culpa até que Cristo venha libertá-lo através da fé, uma vez que a lei não salva ninguém, tá? Porque quem erra numa vírgula da lei, erra em toda a lei. E a Bíblia diz que pela lei ninguém será justificado, porque ninguém é capaz de cumprir a lei. Precisou que Cristo viesse e cumprisse a lei para sermos justificados por fé no que ele fez. Dessa maneira, o evangelho e a lei se encaixariam perfeitamente, já que o evangelho justifica aqueles a quem a lei condena. A explicação alternativa para a colocação de Paulo a ver como a resposta do apóstolo a uma outra série de críticas. Estas sustentavam que, ao declarar que a justificação é pela fé e não pela obediência, Paulo estava encorajando ativamente a desobediência. Essa acusação de antinomia, eu acho que aqui mais para frente a gente vai falar disso, vai explicar isso, mas só adiantando, o termo grego é antinomos, né? Anti, contra e nomos, lei, então contra a lei. Essa acusação de antinomia, de contra a lei, Paulo, né, o pessoal acusando ele de ser contra a lei, ele irá refutar decisivamente em Romanos 6, 7 e 8. Mas ele antecipa esses capítulos aqui pela simples afirmação de que a fé confirma a lei. O que ele quer dizer, e irá aprofundar mais tarde,
é que os crentes justificados que vivem de acordo com o Espírito satisfazem as justas exigências da lei. Capítulo 8, verso 4, conforme capítulo 13, verso 8 e 10. A gente vai ver isso mais para frente. Parece-me que esta é a explicação mais provável. Eis aqui, portanto, três implicações, positivas e negativas, do evangelho da justificação somente pela fé. Primeiro, ele humilha os pecadores e exclui a vanglória. Segundo, ele une crentes e exclui a discriminação. E terceiro, ele confirma a lei e exclui o antinomismo. Nada de vanglória, nada de discriminação, nada de antinomismo. É assim que Paulo defende o evangelho contra as críticas correntes, né? Só explicando aqui mais de acordo com uma explicação formal, né? Antinomismo. O antinomianismo, termo que foi cunhado por Martinho Lutero, do grego anti, que significa contra, né? Eu expliquei antes, mas o nomos, que significa lei, é definido como uma declaração que, sob a dispensação do evangelho da graça, a lei moral é de nenhum uso ou obrigação, porque somente a fé é necessária para a salvação. Quer dizer, os judeus estavam acusando Paulo, né? Ou ele, né, faz a pergunta, imaginando que os judeus tinham essa pergunta em mente, né, porque pensavam em acusá-lo, né, dele ser contra a lei. Então, e aí ele responde a essa crítica, né, explicando que não, que ele não é contra a lei, que na verdade a, a fé, né, a fé em Jesus Cristo cumpre a lei, tá? Paulo apresentou o seu evangelho da justiça de Deus. Desculpem, né, antes de eu começar aqui, eu tenho que informar. Agora estamos indo para o terceiro subitem lá, né? A justiça de Deus é ilustrada em Abraão, capítulo 4, do verso 1 até o 25. Tá? Foi 3 subitens, né? Esse é o quarto. Paulo vai buscar alguém, um exemplo no Antigo Testamento, né, justamente para mostrar aos judeus que mesmo lá, né, a justificação se dava por fé e não por obediência à lei. Paulo apresentou o seu evangelho da justiça de Deus, isto é, da justificação pela fé, capítulo 3, verso 21 até o 26, em seguida, defendeu-o contra os que o criticavam, capítulo 3, verso 27 até o 31, enfatizando ao fazê-lo que esse evangelho é atestado pelas escrituras do Antigo Testamento. Capítulo 1, verso 2, capítulo 3, verso 21 e 31. Assim, o próximo passo nessa argumentação é ir buscar no Antigo Testamento um exemplo que sirva de precedente. Para tanto, ele escolhe Abraão, o mais ilustre dos patriarcas de Israel, acompanhado de Davi, o mais ilustre dos seus reis. Mateus, de semelhante modo, ao introduzir o seu evangelho com a genealogia de Jesus, chamou-o de filho de Davi, filho de Abraão. Romanos 4 ocupa um lugar muito importante na carta, pelo menos por duas razões. A primeira é que nela Paulo esclarece ainda mais o significado da justificação pela fé. Ele usa o que a Escritura diz sobre Abraão e Davi para elaborar a significância das duas palavras. Justificação, em termos da concessão de justiça ao injusto, e fé, em termos de confiar no Deus da criação e da ressurreição. A segunda razão é que Paulo quer que os cristãos judeus entendam que o evangelho da justificação pela fé, que ele anuncia, não é nenhuma novidade.
tendo sido proclamado anteriormente no Antigo Testamento. Além disso, quer que os cristãos gentios apreciem a rica herança espiritual a que ganharam acesso mediante a fé em Jesus. Em continuidade com o povo de Deus do Antigo Testamento, Abraão e Davi mostram que a justificação pela fé é o único meio pelo qual Deus garante a salvação, dada por ele primeiro no Antigo Testamento e depois também no Novo. E em segundo lugar, tanto para judeus como para os gentios. É, portanto, um erro assumir que no Antigo Testamento as pessoas eram salvas pelas obras e no Novo Testamento pela fé. Ou que hoje a missão cristã deve limitar-se aos gentios, com base no pressuposto de que os judeus têm a sua forma distintiva de salvação. Isso é um erro. Há aparentemente duas razões pelas quais Paulo escolheu Abraão como seu principal exemplo. A primeira delas é que ele foi o ancestral, o primeiro pai de Israel, a rocha de que fostes, Israel, cortados, o favorecido que recebeu a aliança e as promessas de Deus. Os judeus batiam no peito quando falavam de Abraão e da lei. Abraão era o exemplo dos judeus da justificação por obedecer à lei. A segunda razão é, sem dúvida, porque aos olhos dos rabinos, Abraão gozava da mais alta estima, sendo considerado a síntese da justiça e até mesmo o amigo especial de Deus. Para eles, era óbvio que ele fora justificado por suas obras de justiça. Eles citavam as escrituras nas quais Deus prometera abençoar a Abraão, porque ele lhe tinha obedecido. Mas não viam que esses versos referiam-se à vida de obediência de Abraão depois de sua justificação. Quer dizer, Abraão foi justificado por fé em Deus antes da lei. Romanos 4 pressupõe familiaridade com a história bíblica de Abraão e, em particular, com 4 de seus episódios principais. Primeiro, Deus chamou Abraão para deixar a sua casa e parentela em Ur, e prometeu mostrar-lhe uma outra terra, dar-lhe uma grande descendência e, através dele, abençoar todos os povos da terra. Segundo, Deus especificou ainda mais a sua promessa, identificando a terra como Canaã e declarando: embora Abraão ainda não tivesse filhos, que a sua descendência seria tão numerosa quanto a areia da terra e as estrelas do céu. Foi por acreditar nesta promessa que Abraão foi justificado. Terceiro, quando Abraão tinha 99 anos e Sara 90, Deus confirmou a promessa de dar-lhe um filho. Mudou o seu nome de Abrão para Abraão, como sinal de que ele seria pai de muitas nações. E lhe deu a circuncisão como sinal de sua aliança. Quarto, Deus provou Abraão, pedindo-lhe que sacrificasse Isaque, o fruto da promessa. E quando viu que ele estava disposto a obedecer, reconfirmou a sua aliança. A justiça de Deus, né, é ilustrada em Abraão, nesse capítulo 4, do verso 1 ao 25, e aí um pequeno esboço desses 25 versículos, desse capítulo 4. Primeiro, Abraão não foi justificado pelas obras, capítulo 4, do verso 1 até o 8. B, Abraão, A ou B, ou primeiro, segundo, Abraão não foi justificado pela circuncisão, capítulo 4, verso 9 até o 12. Terceiro, Abraão foi justificado pela lei, capítulo 4, verso 13 até o 17a, a primeira parte do verso. Quarto, Abraão foi justificado, desculpe, a leitura anterior.
né, Abraão não foi justificado pela lei. Vou repetir aqui do início para não ficar nenhuma dúvida. Primeiro, Abraão não foi justificado pelas obras, 4, do 1 ao 8. Segundo, Abraão não foi justificado pela circuncisão, capítulo 4, verso 9 ao 12. Terceiro, Abraão não foi justificado pela lei, capítulo 4, de 13 até o 17, a primeira parte. Quarto, Abraão foi justificado pela fé, capítulo 4, verso 17, a parte B, a segunda parte do verso, até o 22. E quinto, conclusão, a fé de Abraão e a nossa fé, capítulo 4, verso 23 até o verso 25. Neste capítulo 4, né, o apóstolo nos orienta com respeito à natureza da fé. Ele indica que há diferentes níveis de fé. Ela pode ser fraca, lá no verso 19, ou forte, no verso 20. Mas, então, como é que ela cresce? Sobretudo através do uso da nossa mente. Fé não é enterrar a cabeça na areia, e nem torrar os miolos para acreditar naquilo que sabemos não ser verdade. Ou então, assoviar no escuro para esquecer o medo. Eu confesso que antes de eu me converter, eu fazia isso. Se eu estava num lugar escuro, sem ninguém comigo, sozinho, eu assoviava para disfarçar o medo. Pelo contrário, fé é uma confiança racional. Não se pode crer sem pensar. Inclusive, o John Stott, né, ele tem um outro livro, né, chamado Crer é Também Pensar. É um livro pequeno, você lê numa sentada. Acho que deve ter 90 e poucas páginas. Eu recomendo, pode ler que é muito bom. Nós, hoje em dia, somos muito mais afortunados do que Abraão e temos pouca ou nenhuma razão para deixar de crer. Afinal, nós vivemos do outro lado da ressurreição. Além disso, temos uma Bíblia completa, na qual estão registradas tanto a criação do universo como a ressurreição de Jesus. Portanto, para nós é muito mais razoável crer do que o foi para Abraão. Precisamos, é óbvio, certificar-nos de que as promessas que estamos buscando herdar não sejam arrancadas à força, né, do seu contexto bíblico, nem sejam produto de nossa própria imaginação, mas que se apliquem de fato à nossa vida. Aí sim poderemos apoderar-nos delas, até mesmo contra toda a esperança humana. Nós lemos isso lá no versículo, na hora que estávamos lendo o texto. Mas ainda assim, até mesmo contra toda esperança humana, mas ainda assim em esperança. Capítulo 4, verso 18. Isto é, confiando na fidelidade e no poder de Deus. Somente assim poderemos provar que somos verdadeiros filhos de nosso grande antepassado espiritual. Amém? Um pensamento, né? Uma frase que o irmão do John Wesley, o Charles Wesley, eternizou, né? Em esperança, contra toda esperança humana ou desespero próprio, eu creio. A fé, potente fé, vê a promessa, apenas a promessa, e pode rir até do impossível, na certeza, o que ele prometeu, ele há de cumprir. Amém? Aleluias! Glória a Deus, o que ele prometeu, ele cumprirá. E assim a gente termina este vídeo. Eu disse que seria um pouco longo, mas que seria muito edificante. Eu espero que vocês realmente sejam edificados, né, por este vídeo, por esta aula. Glória a Deus, né, que todos assistam o vídeo inteiro, né, e sejam tremendamente abençoados. Amém, irmãos?
E não se esqueçam, né? Esse é o canal Teolotube. Eu sou o professor João Bessi. Não esqueçam de entrar, se inscrever, dar o seu clique lá, o seu joinha, clicar no sininho. Não esqueçam de clicar no sininho, porque assim você automaticamente recebe as notificações sobre o que está acontecendo no canal, tá bom? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Andando nas terras da Palestina, não sabiam que ele era o Salvador. Somente para quem era revelado, que a ele recebia com amor. Sua mensagem tinha o poder sagrado de o coração do homem transformar. O seu sangue perdoava os pecados de quem tinha um coração quebrantado, que a ele decidisse entregar.